Ou seja, só para sintetizar aquilo que esteve a dizer, houve uma deriva desta gnose ortodóxica, se é que se pode dizer assim, quando esta gnose passou a ser autorreferencial. Exatamente. Ou seja, passa a ser um caminho intelectual de autossalvação. E isso uma destrói... espécie de culto ao racionalismo. Exato. Que depois vai derivar aí. Não é? Aliás, primeiramente derivou em imensas... O concílio de Niceia foi um dos primeiros, mas todos aqueles primeiros concílios dos primeiros 5 séculos da Igreja foram uma resposta atenta e feroz e dura a muitas formas de gnosticismo, porque depois ele reveste-se de muitas formas, não é? De vários nomes. Não é? Aquilo que nós chamamos depois as heresias. Isto falando só na perspectiva cristã. Não estamos a falar noutros caminhos gnósticos, mas na perspectiva cristã. Tudo isto derivou e foi preciso combater estas derivas. E por isso é que surgiram os grandes concílios ecuménicos do princípio da Igreja para precisamente formular a fé ortodoxa. Como nós dizemos, ainda quando batizamos uma criança, esta é a nossa fé. Esta é a fé da Igreja que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo nosso Senhor. É esta. Porque há uma coisa que eu costumo dizer aos meus fregueses e que me faz um bocado de confusão. Claro, as pessoas não dizem isto por maldade, evidentemente, não é? Mas às vezes nós temos que definir um bocado, até corrigir a nossa própria linguagem. Quando nós dizemos, eu cá tenho a minha fé. Não, não tens, pá. Eu não tenho a minha fé. Eu tenho a fé da Igreja. E só na medida em que eu estou em comunhão com a Igreja é que eu tenho a certeza de que a minha fé é um caminho que me salva. Porque se for a minha fé vai dar a asneira de certeza absoluta. Porque é o que dizias. Quer dizer, a referência do caminho passa a ser eu. Passa a ser a pessoa. É o que me apetece, claro. É um Deus que me agrada às quartas, sextas e aos domingos e depois os outros dias não interessa. E depois há esse problema que é justamente aquilo que estava a dizer, que é o que me apetece, ou seja, acaba por se transformar em algo que alimenta o vício da pessoa, porque naturalmente que a pessoa vai ser muito mais nutrida para os instintos mais baixos, digamos assim, de certa forma. Eu trouxe até aqui umas notas que eu antes de vir, o Padre Tiago chateou-me tanto, que eu antes de vir eu senti-me na obrigação de pelo menos ir ler um artigo de um dicionário teológico, uma coisinha muito simples sobre o gnosticismo. Mas achei graça e tomei só notas aqui de 4 pontos, para não estar aqui também só a dizer aquilo que é a minha experiência de pastoral e da minha reflexão pessoal. Porque quais são 4 pontos que nós podemos dizer que são traços que marcam ou que traços principais do gnosticismo? De todo, formas de identificar. De identificarmos o gnosticismo. É? O primeiro traço é precisamente o dualismo. O dualismo que põe sempre em oposição, por assim dizer, como que 2 entidades. Há uma entidade de bem, há uma entidade de mal. Não é? Já os gregos diziam, não é? Há um Deus bom e há um Deus mau. Às vezes, muitas das vezes, que explicavam assim o sofrimento. É? O Deus bom fez o bem, o Deus mau fez o mal. Quer dizer, não. Isto, numa perspectiva mais cristã, isto vai redundar em quê? Numa oposição, por exemplo, entre a criação, e nós não podemos esquecer o que diz o livro do Gênesis, Deus criou e viu que era tudo muito bom, não é? E a redenção, porque a redenção só existe porque há pecado, senão não havia necessidade de redenção. Então isto não é possível. Então como é que uma coisa que era muito boa e depois é preciso ser redimida? Não é possível. Não é? A questão da oposição entre o mundo sensível e o mundo espiritual, onde o gnosticismo tem um desprezo total por tudo o que é material, no sentido do mundo sensível. E isto leva a um problema gravíssimo, que hoje está mais que presente, que é da responsabilização pessoal. Há um bocado falávamos isto aqui em off, não é? Do que, eu sou eu e as circunstâncias trouxeram-me aqui. Não, tu tens uma liberdade. E tu tens que optar segundo essa liberdade. Não é? Isto como nós aprendemos todos de pequeninos, não é? Se alguém se bota ao poço, não te vais botar ao poço porque ele se botou, só se foste tolo. Só por convenção. Não é?
Não, eu sou um irresponsável. Não, tens de ser responsável. Aquilo está mal e eu não vou atrás dele. Quer dizer... Mas hoje nós vemos isso muito quando vemos as pessoas a dizerem toda a gente faz assim. Toda a gente faz assim, mas um mal, ainda que seja toda a gente faz assim. Aliás, vemos isto até do ponto de vista da nossa sociedade, deste nosso jardim à beira mal plantado, que é o nosso Portugal, onde cada vez se vai descobrindo casos de corrupção e de roubo e de não sei o quê, e de cunhas e não sei o quê, que vai do Presidente da República até ao Presidente da Junta, não é? E depois, mas toda a gente faz assim, foi assim, foi assim, mas está mal. Não se pode fazer, não é? Escusam de... E isto é uma deriva do gnosticismo. Depois já há um outro ponto, além deste dualismo, desta oposição entre o bem e o mal que eles sempre põem, uma certa consciência de um conhecimento privilegiado. Quer dizer, e um conhecimento privilegiado que se faz por iniciação. Quer dizer, há um caminho iniciático que é só para alguns. Não é para todos, é para alguns. E por isso é que nós temos o perigo, na igreja, por exemplo, do catarismo, não é? Que é aqueles ou dos albigenses, que eram aqueles que são os escolhidos, são os puros. Isso, a fé era uma coisa para os puros. Não. O Senhor veio salvar, foi os pecadores, não é? E todos nós somos sempre necessitados do amor misericordioso de Deus, porque somos todos sempre frágeis, não é? Mas nós, é neste sentido também que nós, cristãos, condenamos a maçonaria. Exato. Que é um caminho gnóstico. Não é? Ou seja, faz por graus e consoante o grau... É uma coisa secreta, aquilo é uma coisa secreta, uma sociedade secreta que se vai fazendo por iniciação. Quer dizer, isso vai passando. De facto, nós cristãos também temos um caminho de iniciação. Aliás, chamamos a isso, os 3 primeiros sacramentos, nós chamamos a iniciação cristã, não é? Mas é um caminho de conformidade com a vontade de Deus. Não é de uma qualquer possessão que nós fazemos de Deus a título individual. Nunca é o meu Deus. Por isso é que eu digo, não é a minha fé, é a nossa fé e é o nosso Pai. Por isso é que nós rezamos o Pai Nosso. Não é o meu Pai, é o nosso Pai. Está bem? O Senhor Jesus no Evangelho distinguia isso, mas porque Jesus, ao distinguir isso no Evangelho, a relação de Jesus com o Pai é diferente da nossa, que somos criaturas. Por isso ele dizia o meu Pai e o vosso Pai. Está bem? Mas não estava a ser gnóstico, Jesus. Está bem? Era só uma questão, era uma precisão teológica, podíamos dizer até. E é verdade, porque a relação é rigorosa, porque a relação de Jesus com o Pai é diferente da nossa, que somos suas criaturas e filhos adotivos em Cristo, não é? Como diz São Paulo. Depois, esta aprisionar da divindade num pseudo-conhecimento, o que é que provoca? Provoca precisamente um aprisionar da própria divindade e leva à mitologia. Isso é muito aquilo que se diz sobre a questão da partícula divina que fica aprisionada nas pessoas, que é uma narrativa que se ouve muito associada ao gnosticismo. Eu nem sei se é só o gnosticismo. Há uma coisa que me faz muita confusão numa altura sensível da vida das pessoas, que são os funerais. Especialmente quando são funerais de pessoas jovens ou até de crianças e tal. E quando vem com aquela conversa, agora é uma estrelinha que está a brilhar no céu. Ó filho, uma estrela a brilhar no céu é um asteroide que rebentou. Está bem? É uma boila de gás que rebentou, está bem? Aquilo não há cá estrelinhas para ninguém. Nem é esta mitologia. Não. Está bem? A mim, há algumas expressões que me fazem essa confusão. Fazem muita confusão. Porque as pessoas mesmo, porque é que as pessoas gostam de ir à bruxa, gostam de ler as cartas, ler o horóscopo. Acho graça que elas rezam o terço, mas depois vão ver o horóscopo. Não é? As pessoas às vezes dizem, tu que és? Tu és gêmeos, és carneiro, és touro. Nuno Pereira, só simplesmente, mais nada, quer dizer, não é? Ou seja, no fundo, isso acabam por já ser derivas gnósticas. Totalmente. As pessoas é que não se apercebem. Percebes? As pessoas não se apercebem. Porque, mas no fundo, a pessoa pensa que domina a divindade. Exato. Já estou à procura de uma espécie de fundamento mágico de um Deus. A pessoa vai à bruxa porquê? Porque é que a bruxa lhe diga o que lhe convém.
Até quando eu me sinto mal, que eu acho que a minha vida vai ser uma desgraça, mas a bruxa vai-me dizer isso, ai, você está desgraçada, vai acontecer tudo, ai, é isso mesmo, ai, veio a vizinha que me fez uma olhada, ai, que desgraça, é o fim do mundo, não é? Isto é uma contradição grave da fé cristã, particularmente no mistério da revelação divina e da encarnação do Filho de Deus, não é? Porque a coisa mais maravilhosa da nossa fé e que é precisamente o antídoto a toda esta deriva, por assim dizer, individualista do nosso caminho de fé, que até pode ser, por assim dizer, as pessoas têm que buscar o seu caminho. O caminho de fé faz-se, às vezes, na dureza, na solidão do nosso coração, do nosso percurso, da nossa abertura a Deus, naquilo que nós dizemos, de outra forma, dizendo que é a nossa conversão, não é? Cada dia tentarmos ser mais do Senhor. E isto é duro. Isto às vezes é muito duro. Mas isto nunca é um caminho, por assim dizer, pode ser individual, mas não é solitário. No sentido de que não sou aqui, não é só para mim. Não é individualista, melhor dito até. Porquê? Porque este caminho que eu e tu e nós cristãos fazemos é o caminho que quem nos possibilitou este caminho? O próprio Jesus. Quando encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem e se fez homem. Ou seja, ele na sua encarnação abriu-nos uma autoestrada para o céu. E na sua ascensão abriu-nos as portas, as portagens precisamente para esse céu. Não é? Agora é um caminho que nós temos que fazer assumindo que é Deus que vai em nós. E que o caminho único para conhecermos a Deus é a conformidade com a sua vontade. Não é? Às vezes as pessoas dizem... Aquela conversa que eu acho muita graça. Há uma então que eu gosto muito, que é aquela coisa das mulheres paridas não poderem sair no primeiro mês, né? A guarda do mês. Eu acho muito... Aqui em Castelo de Paiva não sei se ainda fazem isso, mas em Penafiel ainda se vê algumas vezes essa conversa. Ela não sai com o menino que ela está na guarda do mês. Eu não sei porquê. Então não pode sair, ou não pode entrar na igreja, ou não sei o quê, não sei o que mais. E eu disse, então, mas porquê? Porque dizem que é assim. Dizem aonde? Diga-me lá qual é o sítio da Bíblia, onde é que isso diz. É que se Deus não disse, não invente. Não é? É porque estamos a criar uma mania que é contra a vontade de Deus. Criam-se ficções quando se deriva desse bom conhecimento. Não, e acima de tudo a conformidade com a vontade de Deus. Amigos, não há fé sem a vontade de Deus. É isso que nós dizemos no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. Eu sei que isto às vezes não nos cheira. E é difícil, mas não vamos andar aqui com paninhos quentes. Cumprir a vontade de Deus, não digo aqui um palavrão, porque isto depois é para coisas pessoas santas ouvirem, não posso dizer, mas é lixado. Porque muitas das vezes descobrir a vontade de Deus é Deus tirar-nos o tapete. Exatamente. Porque esta porcaria da gente perdoar a quem nos faz mal... Não vale a pena a gente dizer, eu perdoei e não esquece, e filho, então não és cristão ainda. Porque cada vez que a gente se confessa, o padre nos absolve e Deus não esquece, nós estamos lixados na mesma. Vamos lá umas perdoadas quando chegarmos à presença dele. O pior é que Deus esqueceu. O pior é que ele disse na cruz, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Quer dizer, e isto é terrível para nós. Quer dizer... Oxalá esta conversa e o sermos capazes de identificar mais facilmente estes problemas nos ajude a procurarmos na nossa vida essa maior conformidade com a vontade de Deus. A vontade de Deus. Meus amigos, isto eu não estou a dizer novidade nenhuma. Não nos preocupemos com mais nada. Uhum. E nessa nota, agradeço-lhe. Já acabamos. Ainda falta aqui só um ponto. Então agora vais levar com este ponto, que é para depois cortas aí e fazes as montagens que quiseres. Que tem a ver, não é quase uma questão histórica, mas é engraçado, porque o gnosticismo é anti-judaico. Precisamente pela negação da revelação bíblica. Porque é tal coisa, eu quero fazer o meu Deus, não me interessa que Deus diga quem é. Que seja Deus a vir ao meu encontro. E por isso é que o gnosticismo é enquanto heresia... E enquanto estamos a fazer isso, estamos a renegar o verdadeiro Deus. E a encarnação, todo o mistério da encarnação. Opa, não empurrem Deus para cima quando Ele quis vir para baixo. Não empurrem.
Ele fez-se homem no meio de nós, não é? Como diz São João no seu prólogo, a luz nasceu no meio das trevas e as trevas não a quiseram receber. O caminho cristão é nós deixar-nos iluminar por essa luz que veio, e ainda ouvíamos hoje no Evangelho da Santa Missa, neste terceiro domingo da Páscoa, aos discípulos, o Senhor abriu-lhes o entendimento, explicando-lhes as Escrituras. Essa é a gnose que nós queremos. Exatamente. É a gnose que nasce do coração de Cristo. Porque só Ele é que sabe a vontade do Pai melhor que nós, está bem? Agora sim, numa nota luminosa, terminamos por hoje. Muito obrigado. Nada, eu que agradeço a paciência e a ter disponibilidade. vindo aqui a pé dorido. Nada, Muito obrigado. sempre obrigado. Obrigado eu.